Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. A 777 passa por um problema? Sim, não há dúvida. E os principais donos já reconheceram isso a ponto de se submeterem a uma avaliação de uma instituição especializada em tratar empresas em dificuldades. Inclusive foram afastados para não interferir nas investigações. Houve uma denúncia sobre obtenção de empréstimos para saldar compromissos e continuar operando com garantias em duplicidade. Essa é a principal acusação. Já estou estudando a 777 há algum tempo e constatei que ela é um grupo que controla muitos ativos. São empresas com diversas atividades, desde o segmento de aviação, tecnologia, operações de mídia televisiva e entretenimento, seguros e outros, e até desportos. A 777 Futebol Group é um desses segmentos que é dirigida por Don Dransfield, mestre em economia pelo Trinity College da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É especialista em esportes e mídia, tendo trabalhado no clube Manchester City e depois no Grupo City de futebol. No Vasco, a situação do grupo que administra o futebol é complexa e só o tempo e as investigações poderão dizer qual será seu futuro. Por enquanto, tudo é especulação, afinal existem processos em andamento que não nos deixam afirmar onde esse enredo vai terminar. Uma coisa é certa, em negócios do tamanho em que a 777 se envolve, nada será definido de forma amadora. No nosso caso, com a criação da empresa 777 Carioca, CNPJ brasileiro, que administra e opera o futebol vascaíno nos moldes da lei que regula a Sociedade Anônima do Futebol, nada respingou a ponto de afetar seu funcionamento até agora. Administrativo e financeiramente, tudo funciona normalmente. O balanço de 2023 foi publicado no prazo, com parecer do Conselho Fiscal e supervisão de firma de auditoria independente, que atestam a realidade da situação da empresa. Claro que tanto o Conselho Fiscal quanto a auditoria independente sugeriram procedimentos para melhorar o desempenho. Assim como eles, eu também não possuo bola de cristal para atestar se o futebol do Vasco vai melhorar ou piorar, e nem como será o balanço do Vasco SAF ano que vem. O que tenho certeza é que devo continuar lutando pelo Vasco, torcendo para que o problema da 777 se resolva de uma forma ou de outra e que o discurso de ódio daqueles que querem que os antigos políticos voltem não prolifere, pois se isso ocorrer, esses não vascaínos voltarão a ter acesso às velhas recompensas. E, infelizmente, há muitos políticos vascaínos, jornalistas, influenciadores, donos, administradores ou representantes de canais de redes sociais que optaram pelo lado do retrocesso. A maioria deles não admite o contraditório e praticam a velha e desgastada e prejudicial política. Não conseguem separar opinião, que é o direito de expor seu pensamento, da narrativa, que é escolher um lado com segundas intenções normalmente vinculadas ao seu patrão. E agora que os donos da 777 estão sendo questionados e submetidos a uma possível reestruturação administrativa da holding, os lobos em pele de cordeiro se agitam dizendo: "Não disse, eu não falei?" A alcateia é composta, primeiro, por chacais que, travestidos de jornalistas, uns inimigos declarados do Vasco, outros torcedores de outros clubes e alguns disfarçados de vascaínos que possuem em comum o desejo de ganhar a vida às custas do Vasco. Outros membros dessa família são os influenciadores de internet, que, tal qual os jornalistas já citados, e alguns até fazem jogo duplo, aproveitam o tempo de vacas magras para faturar às custas da tristeza e decepção dos torcedores vascaínos. E o segmento mais nocivo da alcateia é composto pelos beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Perversos porque nenhuma reforma estatutária até hoje conseguiu tirar-lhes o título concedido ad eternum. Isso lhes dá o poder de se imiscuir nos assuntos do gigante da colina eternamente. Por isso, quem se candidata a cargo eletivo do clube tem que conviver obrigatoriamente com alguns desses parasitas. E não é só no Vasco que isso acontece. Só que no Vasco a coisa é pior, pois não existe idade limite para desocupar a cadeira. Além de nos preocuparmos com esses lobos, temos que prestar atenção com quem pode comprar a parte da 777 na nossa SAF, se essa for a decisão final. Muitos fatores temos que levar em conta, e um deles
deles é que não podemos nos esquecer que somos um clube com raízes portugueses e fé cristã. Para onde irão os princípios de nossos fundadores se o Vasco for vendido para alguém que não professe a mesma crença? Será que um árabe que siga o islamismo e ocupe o lugar da 777 respeitará nossa fé? Vejo muita gente torcendo para que um sheik árabe bilionário derrame seus petrodólares no Vasco, mas eu tenho muitas dúvidas. Se ele professar a fé islâmica, a capela de Nossa Senhora das Vitórias de São Januário será respeitada ou preservada? E se eles quiserem professar sua fé, onde serão praticados os rituais de sua religião? Para lembrar, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, só atrás do cristianismo. As coisas não são tão simples como querem e desejam alguns desesperados torcedores ou alguns gananciosos dirigentes e seus seguidores. Além dos capitalistas ocidentais, também os árabes visam o lucro e, em questão de negócios, eles não usam a emoção como fazem os torcedores do Vasco. Se as coisas saem dos trilhos, não pensam duas vezes em se desfazer do negócio. Dentre os 10 maiores donos de times de futebol do mundo, pelo menos 4 são bilionários árabes. Aliás, negócios são negócios, e nenhum dos bilionários que controlam times de futebol pensam de forma diferente da 777. Ou seja, na realidade são todos farinha do mesmo saco. Se já caímos no conto dos dirigentes trapalhões, farsantes e hipócritas que dominam o nosso Vasco há décadas, e agora estamos novamente envolvidos em uma confusão dos capitalistas americanos, quem garante que os próximos serão melhores do que eles? Saber escolher envolve mais do que acreditar em promessas ou se deixar levar pela quantidade de dinheiro com que acenam para nos atrair. Os princípios do Clube de Regatas Vasco da Gama devem ser preservados acima de qualquer coisa. Afinal, se aceitarmos uma fé diferente da dos nossos fundadores, viraremos as costas para as bandeiras daqueles que lutaram por igualdade, respeito e inclusão. E nossa cruz não pode ser jogada no lixo. Que nosso Deus nos proteja. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.